Esaú, se tudo tivesse acontecido como ele esperava, teria sido o patriarca dos israelitas. Mas não foi assim. Esaú era a personificação do que agora é chamado de despreocupado. Ele apreciava a liberdade de viver ao ar livre e não se levava muito a sério. Sua abordagem despreocupada e relaxada para a vida acabou sendo a fonte de sua trágica queda. Ele era o primogênito dos filhos gêmeos de Isaque e Rebeca e rapidamente se tornou o filho favorito de seu pai. O irmão mais velho de Isaque e Rebeca, Esaú, era neto de Abraão, e o irmão mais velho de Abraão era Jacó. Durante a gravidez de Rebeca, ela enfrentou algumas dificuldades que Deus explicou ser devido ao fato de que 2 povos estavam em seu ventre e um povo seria mais forte que o outro, e o mais velho serviria ao mais novo. O nome dado a Esaú significa peludo, descrevendo sua aparência quando nasceu. Jacó, irmão gêmeo de Esaú, nasceu segurando o calcanhar de Esaú e recebeu o nome de Jacó, que significa usurpador em hebraico, referindo-se a alguém que engana outra pessoa para obter ganho pessoal. A história do nascimento dos gêmeos serviu como uma profecia para o que estava por vir em suas vidas. Gênesis 25, versículos 25 a 28 relatam: o primeiro saiu ruivo e todo coberto de pelos, por isso lhe chamaram Esaú. Depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca lhe deu à luz. Cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era homem pacato que vivia em tendas. Isaque amava a Esaú, porque se entretinha com a caça do campo, mas Rebeca amava a Jacó. Gênesis capítulo 25, versículos 29 a 34, na versão King James relata: Jacó cozinhava um ensopado quando Esaú voltou do campo, muito cansado. Então Esaú disse a Jacó: peço-te que me dês de beber desse caldo vermelho, pois estou exausto. Por isso ele recebeu o nome de Edom. Essa é apenas uma pequena introdução aos intrigantes eventos envolvendo Esaú e Jacó, 2 irmãos com destinos entrelaçados e repletos de reviravoltas. Descubra como essa história fascinante se desenrola na Bíblia. Chamado Edom, mas Jacó disse: vende-me hoje o teu direito de primogenitura. Esaú respondeu: estou prestes a morrer. De que me servirá o direito de primogenitura? Então Jacó exigiu: jura-me hoje mesmo. E ele jurou, vendendo seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e um ensopado de lentilhas. Esaú comeu e bebeu, depois se levantou e foi embora. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Faminto, ele enxergou tudo de forma distorcida. E o que era o valor de um direito de primogenitura quando se estava morrendo de fome? No entanto, as consequências dessa decisão rápida e impulsiva seriam irreversíveis. Esaú também tomou uma esposa que desagradava tanto a seu pai quanto a sua mãe. Esaú era cético e não levava nada a sério. Quando seus pais expressaram desaprovação com suas escolhas de esposas, ele fugiu para o Egito e casou-se com outra mulher, filha de Ismael. Gênesis capítulo 26, versículo 34, na versão King James diz: Esaú tinha 40 anos quando tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E a Basemate, filha de Elon, Eteu. Um dia, quando Isaque já estava idoso e quase cego, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: meu filho. E Esaú respondeu: aqui estou. Então Isaque continuou: estou velho e não sei quando morrerei. Agora prepare o seu arco e suas flechas. Vá caçar algum animal selvagem para mim e prepare o meu prato favorito. Traga-o para que eu coma e depois poderei abençoá-lo antes de morrer. No entanto, Rebeca ouviu a conversa entre Isaque e Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse a Jacó: escute, eu ouvi seu pai dizer a Esaú: traga-me algo da caça e prepare-me um delicioso prato. Então eu o abençoarei na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, faça exatamente o que eu disser. Vá até o rebanho e traga-me 2 bons cabritos, pois eu os usarei para prepare o prato favorito do seu pai,
e leve a comida até ele para que ele possa comer e abençoá-lo antes de morrer. Mas Jacó respondeu a Rebeca: meu irmão Esaú é peludo e minha pele é lisa. Se meu pai me tocar, ele perceberá que estou tentando enganá-lo, e então ele me amaldiçoará em vez de me abençoar. Mas sua mãe respondeu: então que a maldição caia sobre mim, meu filho. Apenas faça o que eu digo. Vá pegar os cabritos para mim. Então Jacó saiu e pegou os cabritos para sua mãe. Rebeca os preparou como um delicioso prato, exatamente do jeito que Isaque gostava. Em seguida, ela pegou as roupas favoritas de Esaú, que estavam em casa, e as deu ao seu filho mais novo, Jacó. Ela cobriu seus braços e a parte lisa de seu pescoço com a pele dos cabritos. Então, ela deu a Jacó o prato delicioso, incluindo pão fresco feito em casa, e Jacó levou a comida até seu pai. Quem é você, Esaú ou Jacó? Perguntou o pai. Jacó respondeu: sou Esaú, o seu primogênito. Fiz como o Senhor me disse. Aqui está a caça. Agora sente-se e coma, para que possa me abençoar. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, soltou um grito alto e amargo. Ah, meu pai, abençoe-me também, implorou ele. Mas Isaque disse: seu irmão já veio e me enganou. Ele levou embora a sua bênção. Esaú exclamou: não é de admirar que o chamem de Jacó, pois ele me enganou 2 vezes. Primeiro, ele tomou o meu direito de primogenitura, e agora roubou a minha bênção. Então Esaú perguntou: o senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: eu o coloquei como senhor sobre Jacó, e o designei como senhor sobre todos os seus irmãos. Eu lhe dei abundância de cereais e vinho. O que posso fazer por você, meu filho? Esaú implorou novamente: você só tem uma bênção, meu pai. Abençoe-me também. Então Esaú irrompeu em prantos. Finalmente, seu pai Isaque lhe disse: você viverá longe das riquezas da viver, longe da fartura da terra e distante do orvalho dos céus. Você viverá pela espada e servirá a seu irmão. Mas chegará o momento em que você se libertará e sacudirá o jugo dele de seu pescoço. A partir desse momento, Esaú odiou Jacó por seu pai ter dado a bênção a ele. Esaú começou a planejar: em breve estarei lamentando a morte de meu pai, então matarei meu irmão Jacó. Esaú tinha chegado ao ponto de estar pronto para matar seu irmão. Gênesis 27, versículos 42 a 46. Quando Rebeca soube do que seu filho mais velho, Esaú, planejava fazer, ela chamou seu filho mais novo, Jacó, e disse: seu irmão Esaú está planejando se vingar matando você. Agora, meu filho, faça o que eu digo. Fuja imediatamente para meu irmão Labão em Harã. Fique lá por um tempo, até que a ira de seu irmão se acalme. Quando ele não estiver mais zangado com você e esquecer o que você fez, eu mandarei chamá-lo de volta daqui. Por que eu deveria perder os 2 filhos num só dia? Rebeca acrescentou: estou enojada de viver por causa dessas mulheres hetéias. Se Jacó se casar com uma mulher dessas terras, uma heteia como essas, minha vida não terá mais valor. Gênesis 28, versículos 6 a 9. Esaú percebeu que Isaque havia abençoado Jacó e o enviara a Padã Arã para buscar uma esposa de lá, advertindo-o para não tomar esposa entre as filhas dos cananeus. E Jacó tinha obedecido seu pai e sua mãe, indo a Padã Arã. Esaú viu que as filhas dos cananeus não agradavam a seu pai, Isaque. Então foi a Ismael e tomou por esposa Maalate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote, além das esposas que ele já tinha. Gênesis 28, versículos 6 a 9. Jacó deixou sua casa e ficou com seu tio, onde propôs e casou-se. Anos depois, quando Jacó retornou a Canaã, ele temia que Esaú pudesse e seus filhos. Assim, ele enviou um presente generoso adiante e pediu a Deus que o protegesse. No entanto, ele estava equivocado sobre Esaú. Gênesis 32, versículos 1 a 15. Enquanto Jacó seguia seu caminho novamente, anjos de Deus vieram ao seu encontro. Ao vê-los, ele exclamou: este é o acampamento de Deus. Então ele chamou aquele lugar de Maanaim. Jacó enviou mensageiros adiante para seu irmão Esaú, que vivia na região de Seir, na terra de Edom. Ele disse a eles: digam a meu senhor Esaú que venho lhe trazer saudações humildes do seu servo Jacó. Até agora tenho vivido com meu tio Labão, e agora possuo bois,
jumentos, rebanhos de ovelhas e cabras, e muitos servos, tanto homens quanto mulheres. Enviei estes mensageiros para informar a meu senhor da minha chegada, na esperança de que você seja amigável comigo. Gênesis 32, versículos 1 a 5. Os mensageiros retornaram a Jacó e relataram: encontramos seu irmão Esaú, e ele já está a caminho para encontrá-lo, acompanhado de um exército de 400 homens. Jacó ficou apavorado com a notícia. Então ele dividiu sua família, seus rebanhos e camelos em 2 grupos, pensando que se Esaú atacasse um grupo, talvez o outro pudesse escapar. Gênesis 32, versículos 6 a 8. Então Jacó orou: ó Deus de meu avô Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: volte para a sua terra e para os seus parentes, e eu o tratarei com bondade. Não sou digno de toda a fidelidade e amor inabalável que tens demonstrado para comigo, teu servo. Quando parti desta terra, não possuía nada além de um cajado, e agora aqui estou, com 2 acampamentos. Ó Senhor, peço-te que me livres das mãos de meu irmão Esaú, pois temo que ele venha me atacar, a mim, minhas esposas e meus filhos. Porém, tu mesmo me prometeste: eu certamente te tratarei com bondade e farei com que os teus descendentes sejam numerosos como a areia do mar, que ninguém pode contar. Gênesis 32, versículos 9 a 12. Jacó passou a noite ali e escolheu presentes para enviar a Esaú. Ele preparou um presente para seu irmão e posses para presentear seu irmão Esaú: 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos com suas crias, 40 vacas, 10 touros, 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó estava enganado sobre Esaú. Não fazia parte de sua natureza despreocupada manter a animosidade. Portanto, quando Jacó retornou temeroso de Padã-Arã, Esaú o cumprimentou como se nada tivesse acontecido. Gênesis 33, versículos 1 a 18. Então Jacó olhou para cima e viu Esaú se aproximando com seus 400 homens. Ele dividiu as crianças entre Lia, Raquel e suas 2 concubinas. Colocou as concubinas e seus filhos na frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó seguiu adiante e se aproximou de seu irmão, inclinando-se por 7 vezes diante dele. Esaú correu ao seu encontro, abraçou-o, lançou-se sobre seu pescoço e o beijou. E ambos choraram. Esaú olhou para as mulheres e crianças e perguntou: quem são essas pessoas que estão com você? Jacó respondeu: são os filhos que Deus graciosamente me deu, teu servo Jacó. As concubinas e seus filhos se aproximaram e se inclinaram diante dele. Em seguida, Lia com seus filhos também se aproximaram e se inclinaram. Por último, José e Raquel se aproximaram e se inclinaram diante de Esaú. Esaú perguntou: qual é o significado de todos os rebanhos e manadas que encontrei? Jacó respondeu: são presentes para meu senhor Esaú. Trago-os para obter tua amizade. Esaú respondeu: eu tenho o suficiente, meu irmão. Fica com o que é teu. Mas Jacó insistiu: por favor, aceite o presente de minha mão, pois ver o teu rosto é como ver o rosto de Deus, pois tu me recebeste com benevolência. Por favor, aceite este presente que trouxe para você, pois Deus tem sido muito generoso comigo, e tenho mais do que o suficiente. E porque Jacó insistiu, Esaú finalmente aceitou o presente. Esaú disse: vamos, sigamos em frente, eu irei à frente. Mas Jacó respondeu: você pode ver, meu senhor, que algumas das crianças são muito novas, e as ovelhas e vacas têm suas crias. Se as conduzirmos com muita pressa, mesmo que seja apenas por um dia, todos os animais podem morrer. Por favor, meu senhor, vá à frente. Nós o seguiremos lentamente, respeitando o ritmo confortável para o gado e as crianças. Eu o encontrarei em Seir. Esaú concordou. Tudo bem, mas deixe-me pelo menos designar alguns dos meus homens para guiar e proteger você. Jacó respondeu: isso não é necessário. O suficiente é ter sido bem recebido por você, meu senhor. Então Esaú voltou pelo caminho que veio em direção a Seir naquele mesmo dia. Por outro lado, Jacó seguiu viagem até Sucote, onde construiu uma casa para si mesmo e fez abrigos para o seu gado. É por isso que o lugar foi chamado de Sucote,
que significa abrigo. Mais tarde, tendo viajado desde Padã-Arã, Jacó chegou em segurança à cidade de Siquém, na terra de Canaã, onde montou acampamento do lado de fora da cidade. Ambos, Jacó e Esaú, prosperaram muito com filhos, posses e gado, mas viviam em lugares separados, pois Deus os abençoara abundantemente. Infelizmente, os descendentes de Esaú, conhecidos como Edomitas, e os descendentes de Jacó, os israelitas, nunca se deram bem. Os edomitas eram pagãos, enquanto os israelitas seguiam a Deus, o que desencadeou conflitos. Os profetas Jeremias e Obadias disseram que Deus traria desastre sobre Esaú e que ele seria destruído. Obadias 1-18 e Jeremias 49, versículo 8. Os descendentes de Esaú, os edomitas, tornaram-se adversários frequentes e combatentes contra Israel. O conflito entre os dois povos foi marcado por hostilidade, influenciada pelas crenças religiosas divergentes. Habitarás nas profundezas, ó habitantes de Dedã, pois trarei a calamidade de Esaú sobre ele, no tempo em que o castigarei. Amós, versículo 11, versão da Nova Versão Internacional. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e por 4 não revogarei o castigo, pois perseguiu seu irmão com a espada e rejeitou toda compaixão. Sua ira foi implacável, e ele guardou seu furor para sempre. Obadias 1, versículo 9-14, versão da Nova Versão Internacional. Ó teu valoroso guerreiro, ó Temã, será aterrorizado, para que todos os homens de Esaú sejam exterminados pela matança. Por causa da violência contra o teu irmão Jacó, tu serás coberto de vergonha e exterminado para sempre. No dia em que te colocaste contra ele, no dia em que estrangeiros levaram cativos, os seus exércitos e estrangeiros entraram pelas suas portas e lançaram sortes sobre Jerusalém. Tu mesmo eras como um deles. Mas tu não deverias ter olhado com prazer para o dia de teu irmão, no dia da sua desgraça, nem deverias ter ficado satisfeito com os filhos de Judá no dia da sua destruição. Não deverias ter alargado a boca no dia da angústia do teu irmão. Não deverias ter entrado na porta do meu povo, no dia da sua calamidade. Tu mesmo não deverias ter olhado com prazer para o seu infortúnio no dia da sua calamidade, nem teres lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Não deverias ter ficado nos seus desfiladeiros, para matar os que escapassem, nem ter entregado os que restassem no dia da angústia. Obadias, versículo 9-14. Lições que podemos tirar da vida de Esaú. Esaú estava mais preocupado com coisas terrenas do que com as coisas de Deus. Para ele, era mais importante satisfazer seus desejos físicos do que receber as bênçãos de Deus. O escritor de Hebreus usa Esaú como um exemplo negativo de impiedade. Hebreus 12, versículo 16-17, versão da Nova Versão Internacional. Vamos aprender a valorizar as coisas espirituais e buscar a bênção de Deus em nossa vida, em vez de sermos dominados pelas ambições terrenas e egoístas. Que possamos ser sábios em nossas escolhas e buscar a vontade de Deus acima de tudo. Esaú, que trocou sua primogenitura por uma única refeição. Você sabe que depois, quando ele desejava a bênção de seu pai, foi rejeitado. Foi tarde demais para o arrependimento, mesmo que ele implorasse com lágrimas amargas. De acordo com a Bíblia, o que Esaú percebia como uma visão despreocupada é descrito como imoralidade sexual e impiedade. Também é demonstrado nesse trecho que nossas ações têm consequências, e essas consequências podem ser duradouras, mesmo depois de percebermos o erro de nossos caminhos. Por ser Jacó o irmão mais novo, apesar de Esaú ser o irmão mais velho, há um significado teológico nessa disposição. A mãe de Esaú foi informada antes de dar à luz os gêmeos que o mais velho serviria ao mais novo, e isso foi algo com o qual ela teve que lidar. Gênesis 25, versículo 23. O resultado disso foi que, antes de qualquer um dos gêmeos fazer algo bom ou mal, a escolha de Deus, sua eleição, já começara a surtir efeito. Paulo usa essa história para mostrar que somos salvos não por obras, mas por aquele que chama. A soberania e a eleição de Deus
não podem ser frustradas. Como está escrito: amei a Jacó, mas odiei Esaú. Romanos 9, versículo 13. A história de Esaú nos ensina a não subestimar as consequências de nossas escolhas e a importância de valorizar aquilo que realmente importa, em vez de ceder aos desejos passageiros e egoístas. Além disso, ela nos lembra da soberania de Deus em nossas vidas e que somos chamados por Ele, não por nossos méritos, mas por sua graça e vontade. Que possamos buscar viver de forma sábia e alinhada aos propósitos de Deus em nossas vidas. Você busca prosperidade e plenitude em todas as áreas de sua vida? Quer aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera? O livro Prosperidade com Deus encontrará um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada rumo à verdadeira riqueza. Descubra como fortalecer sua fé em Deus e colocá-la em ação, alcançando contentamento, sucesso financeiro e uma vida abundante. Acesse o link nos comentários e mergulhe neste livro repleto de ensinamentos valiosos. Prepare-se para uma leitura transformadora que o guiará para uma vida de prosperidade com base em sua conexão com o Criador. Não perca essa oportunidade de descobrir o verdadeiro sentido da prosperidade.